Receba shalom do Senhor aí. Tem alguma coisa quebrada aí? Não, né? Tem alguma coisa faltando aí? Não, né? Ainda mais depois de um louvor como esse, depois de uma adoração como essa, tenho certeza de que Deus, Ele já... Se tinha alguma coisa quebrada, já está restaurada em nome de Jesus. Amém, mas se tinha alguma coisa fora do lugar, o Senhor já está colocando no lugar. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e diga para ela: Deus já está colocando tudo no lugar. Você está no lugar certo, fica tranquilo. Deus está colocando tudo no lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui de volta, né? Depois dessa semana que nós passamos em São Paulo. Estava com saudade de vocês, viu? Estava com saudade de você. Cumprimenta essa pessoa que está ao teu lado e a paz do Senhor Jesus aí para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda. Cumprimenta essa pessoa que está atrás de você, mas tem que ser com um sorriso. Não pode ser com cara fechada, carrancudo, nada disso. Dá um sorriso aí, vai isso. Cumprimenta a pessoa do lado direito, cumprimenta a pessoa de trás. Se você não conhece melhor, dá um abraço aí, isso, acolhe. Glória a Deus, aleluia, coisa linda. Ó, quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. É nessa união que Deus ordena a bênção. Você sabe por que a gente faz isso? Não, acaba de abraçar primeiro, acaba de abraçar, aperta a mão, dá um sorriso, isso. Aleluia. Mas abraça o máximo de pessoas que você puder. Cumprimente o máximo de pessoas que você puder, isso. Cumprimentou a igreja toda. Aleluia, coisa linda, né? Aí agora você vai voltando para o seu lugar. Vai voltando para o seu lugar. Isso, já cumprimentou, já deu oi, já deu a paz. Coisa linda. Agora olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Você sabe por que a gente faz isso? Sempre, pelo menos sempre que eu tenho oportunidade de pregar a palavra, eu gosto de fazer isso. Porque a igreja é lugar de duas coisas fundamentais para a vida do ser humano. Diga assim comigo: a igreja é lugar para duas coisas fundamentais. Por que é importante você estar na igreja? Não é porque a igreja é um lugar, né, mirabolante, miraculoso, não. A igreja é importante por dois motivos. Primeiro, porque igreja é lugar de direção. Repita comigo, diga: igreja é lugar de direção. Porque quando você ouve a palavra, você recebe da palavra de Deus, você recebe do próprio Deus as instruções e as direções que você precisa para não tomar atitudes erradas. Por que tem tantas pessoas que tomam decisões erradas no casamento, na vida familiar, na vida profissional, na vida financeira? Por que tem tanta gente naufragando e fazendo tolices em várias áreas da sua vida? Porque elas não se permitem ser dirigidas por Deus através da palavra. A pessoa diz: eu sou templo do Espírito Santo, eu não preciso estar na igreja não, pastor, porque eu sou templo do Espírito Santo. Sim, você é templo do Espírito, mas é na igreja que você aprende a como ser templo. É na igreja que você aprende o que você precisa fazer para que este templo não fique vazio, mas para que o Espírito Santo habite em você. Porque não adianta a gente ser templo, mas ser um templo vazio. Eu preciso ser um templo cheio do Espírito. Mas eu só serei um templo cheio do Espírito, habitado pelo Espírito, uma vez que eu cumprir as diretrizes que somente a palavra de Deus me dá. Então eu preciso estar na igreja primeiro, porque igreja é lugar de direção. Mas repete comigo, vai, diga: igreja é lugar de direção. Mas a segunda razão pela qual é importante demais você estar na igreja, é porque além da igreja ser lugar de direção, porque aqui a palavra é pregada, igreja é lugar de comunhão. Amém, amados? É na comunhão, é na união. E ontem, você que não veio ontem no culto de casar, na rede de casais, caramba, você perdeu uma grande bênção, né, pastor Fabiano, pastor Andréia? Vocês perderam uma grande bênção. Ontem foi falado muito acerca de união, né? União das famílias, união dos casais e, consequentemente, união da igreja também. A igreja é lugar de comunhão. E é na comunhão, é na união dos santos que Deus ele ordena a bênção sobre as nossas vidas. Então sabe aquela bênção que você precisa lá para o teu casamento? Pastor, a coisa está tão complicada lá na minha casa, a coisa está tão complicada lá na minha família. Pastor, eu precisava tanto que Jesus operasse na vida do meu esposo, eu precisava tanto que Jesus operasse na vida da minha filha, do meu filho, do meu pai. É quando você vem nesse lugar, que você se reúne, que você está em união, que Deus ele vai derramando a bênção. Amém, amado? Então, de repente, você está sorrindo para a pessoa, você está dando um aperto de mão nela, você está dando um abraço nela, e mal sabe você, que enquanto você está dando um sorriso para o teu irmão,
Deus está liberando bênção sobre a tua vida. Enquanto você está apertando a mão do teu irmão, enquanto você está ali chorando, abraçadinho com ele, Deus está indo lá na tua casa, lá no teu trabalho, e Ele está liberando bênção sobre a tua vida. Se você crê, dá um glória a Deus bem alto aí, e aplauda bem forte a Jesus, porque enquanto você está aqui glorificando, o Senhor está lá agindo. Glória a Deus. Enquanto você está aqui adorando, Deus está agindo lá. Então olha, descansa, fala para a pessoa que está ao teu lado, descanse, irmão. Você está na casa do Senhor, descansa, fique em paz. Deixa teu coração aberto aí para a palavra. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, levanta a mão. Então pega a palavra de Deus, por favor. Como a palavra hoje é um pouco longa, hoje a gente não vai falar muito no início, não. Mas eu quero que você, a partir de agora, preste total atenção naquilo que o Senhor nos entregou. Naquilo que o Senhor nos entregou para passar para você nessa noite. Amém? Queria já pedir a você, a partir de agora, você já cumprimentou, já deu sorriso, aperto de mão. Agora você vai pegar teu celular, pega teu celular aí, amém? E agora você vai colocar no silencioso, e a tua mente você vai ligar no modo céu, amém? O celular tu coloca no modo silencioso, e a tua mente você coloca no modo céu agora, amém? Porque agora é momento de você ouvir a palavra. E como nós falamos, se a palavra de Deus ela traz direção, eu preciso estar ligado em tudo aquilo que vai ser dito. Eu não posso deixar nada passar. Eu não posso me distrair com as coisas, porque senão eu acabo deixando de ouvir algo que pode fazer a diferença e mudar a minha vida. Por isso que a partir de agora, você pode dar glória a Deus. Glória a Deus você pode dar. Dá glória a Deus aí, vai. Mas esse povo faz pouco barulho. Dá glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus não me incomoda em momento algum. Amém? Mas você pode dar glória a Deus à vontade. Você só não pode conversar agora, para que você preste atenção na palavra. Vamos lá. Primeira carta de João, no capítulo de número 3. Primeira epístola de João, Novo Testamento. Capítulo de número 3, nós vamos ler versículos 23 e versículo 24. Enquanto você encontra aqui, eu quero cumprimentar essa pessoa que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva no canal, para que as notificações sejam ativadas e você possa ter aí acesso a todo o conteúdo que nós temos aqui, cada ministração, cada palavra, cada direção de Deus, né? Cada palavra é uma direção do Senhor. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, para que você possa receber os conteúdos, estar por dentro de tudo aquilo que a gente vai estar fazendo aqui no MAP, e que você seja muito abençoado nessa noite aí, assim como nós seremos abençoados aqui. Amém? Vamos lá, 1 João capítulo 3, se você encontrou, dá um glória a Deus bonito aí. Lembrando que você pode fazer barulho para Jesus, tá? Barulho para Jesus é glória a Deus, é aleluia, amém? Você pode fazer barulho para Jesus. Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Glória a Deus. Então o apóstolo João, ele vai estar trazendo uma série de instruções, ensinamentos, para uma igreja que havia sido alcançada já pelo Evangelho, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Mas apesar de já conhecerem a palavra, eram pessoas que ainda tinham uma dificuldade muito grande de viverem os ensinamentos do Senhor. E o apóstolo João vai ser aquele que vai estar preocupado em fazer com que aquelas pessoas não apenas estivessem numa igreja, estivessem num templo, mas que elas vivenciassem, que elas vivessem de fato o Evangelho. E eu acredito que a necessidade que o apóstolo João ele viu no seu tempo é a mesma que nós vemos hoje. Hoje o que mais nós vemos são igrejas lotadas. Hoje o que mais nós vemos são igrejas cheias de pessoas, mas que apesar de estarem cheias de pessoas que ouvem o Evangelho, não vivem o Evangelho. Hoje nós temos muitas pessoas que vão às igrejas, que participam dos cultos, pessoas que trabalham, fazem a obra, são pessoas dedicadas no trabalho, nos afazeres, mas são pessoas que vivem menos, vivem pouco, não têm um entendimento profundo da palavra a ponto de viver essa palavra. E hoje a gente vai falar, hoje a gente vai bater um papo. Eu quero que essa
palavra de hoje, essa ministração de hoje vai ser um bate-papo. Eu tenho certeza que Deus ele vai nos edificar poderosamente nesse lugar, amém? Eu vou ler mais uma vez, estamos em 1 João capítulo 3, verso 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento, ou seja, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Então quem é que está verdadeiramente em Jesus, segundo a ótica de João? Quem é aquele que está em Cristo, segundo o que João está dizendo aqui? Não é apenas aquele que conhece, ou aquele que frequenta, ou aquele que trabalha, mas é aquele que está em Cristo, é aquele que guarda os seus mandamentos. Versículo 24, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Eu quero que você faça uma gentileza, estenda a mão aqui para frente, abençoa a minha vida agora, comece a falar com Deus, comece a orar, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, para que venha usar a nossa boca como instrumento neste lugar, para abençoar você. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, já fomos tremendamente abençoados através do louvor, através da adoração, não tenho dúvidas de que o Senhor já está se movendo e ministrando e abençoando a cada um de nós através da adoração, cujo Senhor se faz presente em meio a ela. Mas, ó Deus, nesta noite nós também estamos aqui para receber a direção da Tua palavra. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar a nossa boca, os nossos lábios, que o Senhor nos dê a unção e a revelação necessárias no ponto certo, para que esta pessoa não apenas ouça, mas entenda e pratique e viva aquilo que o Senhor vai ministrar, aquilo que o Senhor vai ensinar. Então jogue por terra agora os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, fala com cada pessoa neste lugar, opera tremendamente nas nossas vidas, ministra-nos nesta noite, encha-nos nesta noite, é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Jesus, dá graças a Deus e aplauda mais uma vez a Jesus aí, faz o teu melhor para o Senhor nesta noite, amém? Sente-se por favor no seu lugar. Apesar da Bíblia não dizer claramente, mas na verdade essa epístola escrita por João, ela na verdade foi destinada mais precisamente à igreja de Éfeso. Até porque quando Paulo, ou melhor, quando João escreveu esta epístola, João ele estava em Éfeso. Pastor, e qual foi a razão, qual foi o motivo desta palavra? Qual foi o motivo desta epístola? João a escreveu porque, por ele estar ali, João percebeu que apesar do evangelho ter se propagado muito, apesar das pessoas conhecerem a palavra, como nós dissemos agora há pouco, apesar das pessoas até terem um certo conhecimento de Deus, haviam ainda pequenas coisas que precisavam ser consertadas. As pessoas conheciam a palavra, as pessoas tinham um entendimento de quem era Jesus e do seu ensinamento, mas a grande verdade é que João vai perceber que haviam ainda pequenos alertas que precisavam ser dados, pequenos toques, pequenos ajustes que precisavam ser feitos na vida das pessoas, e que através dessa epístola de certa forma foram feitos. Tanto que se nós pegarmos, por exemplo, o tema de cada um dos 5 capítulos dessa primeira epístola de João, nós vamos perceber que mesmo falando de coisas aparentemente diferentes, João, na verdade, ele vai falar basicamente acerca de uma coisa só e que é de muita importância. Ele vai falar sobre vários temas, mas no resumo, no geral, ele vai tratar de algo muito importante. Ele vai tratar dos cuidados que o cristão deve ter com a sua vida espiritual. Ele vai abordar vários temas, mas cada um desses temas abordados, ele vai servir como um alerta para algo maior. O cuidado que eu tenho que ter com a minha vida espiritual. Aquele que está de pé, diz a palavra, olhe para quê, igreja? Para que não caia. Então só cai quem está de pé. Diga comigo, só cai quem está de pé. E para que eu me mantenha de pé, eu preciso ter cuidados.
eu preciso me precaver. E João, ele vai se preocupar com isso. As precauções que o homem precisa tomar para que ele venha não somente estar, mas principalmente permanecer na presença do Senhor. Porque uma coisa é você se achegar a Deus, é muito fácil se achegar a Deus. Agora, permanecer em Deus, permanecer fiel, permanecer caminhando, é complicado. Capítulo 1, aqui mesmo de 1 João, só você voltar um pouquinho. Capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 5, por exemplo. Veja o que João vai dizer aqui. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que mensagem é essa? Que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Então olha o que João está dizendo. Se a gente diz, Se a gente diz que tem comunhão com Deus, mas a gente vive uma vida cheia de coisas erradas, o que é andar em trevas? É viver uma vida cheia de coisas erradas, cheia de lacunas. Então olha o que ele está dizendo. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, tenho comunhão com Deus, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Ou seja, você vê que João ele começa ensinando que para que o pecado de uma pessoa possa ser lavado no sangue de Jesus, o que a pessoa precisa ter? Uma coisa simples, uma coisa básica. Mas muitos cristãos se esquecem disso. Eu preciso ter comunhão com meu irmão. Eu preciso ter comunhão com meu irmão. Eu preciso ter comunhão com o meu próximo. Pastor, e por que eu preciso ter comunhão com o meu irmão? Porque a comunhão com o irmão é a forma da pessoa estar na luz. E somente a pessoa que está na luz, como Cristo na luz está, é que pode ser lavada por Jesus. Glória a Deus, amado. Então essa história do cristão não querer falar com o outro, não querer falar com o irmão, não querer liberar perdão, não querer ter... Irmão, isso, você corre um sério risco de estar na igreja, de dar glória a Deus e aleluia, de cantar louvores, de tomar santa ceia e você perder a tua salvação. Por quê? Porque eu estou na igreja, eu glorifico a Deus, mas eu não falo com meu irmão, eu não perdoo o fulano, eu não perdoo o ciclano. Olha aí, se dissemos que estamos na luz, mas não fazemos aquilo que é a vontade do Senhor, nós não estamos na luz, mentimos, estamos em trevas. Só que tem muita gente que está em trevas e não sabe. Tem muita gente que acha que está na luz, mas que por não perdoar o pai, por não perdoar a mãe, por não perdoar a esposa, por não perdoar o marido, por não ter comunhão, a pessoa ela acha que ela é dona da razão e que está tudo certo, que Jesus e com Jesus é assim mesmo. Então João, ele está alertando as pessoas, gente, o evangelho é muito mais além do que aquilo que vocês pensam. Você vê que o versículo 6 diz: se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então estou só falando isso aqui para você ter uma ideia. Só por aqui a gente já vê que a intenção do João, além de ensinar aqueles que já conhecem a Cristo a como manterem a comunhão, a intenção de João é abrir os olhos das pessoas, para você não ser enganado. Porque senão você vai passar 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, achando que você está bem, que você está legal, que você está bem na fita. Mas quando chegar o dia de você prestar conta com Deus, você vai perder a sua salvação, você não vai subir. Por quê? Porque você viveu um evangelho da sua maneira. Então é isso que João está falando aqui. E se a gente for analisando cada subtítulo, cada capítulo, nós vamos perceber em várias situações em que João ele vai dando alertas, ele vai dando conselhos para que a pessoa seja abençoada, para que a pessoa viva uma vida abençoada, frutífera na presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 13 a 17, por exemplo, ele fala acerca da pessoa não amar o mundo. No capítulo 3, versículo 8 a 9, ele fala acerca da pessoa não pecar, não vive uma vida de pecado. A partir do capítulo 5, do 11 ao 13, ele fala da necessidade que o ser humano tem de ter o filho.
Ah, eu não preciso de Jesus, não, eu já tenho meu trabalho. Eu não preciso de Jesus, não, eu já tenho a minha vida. Eu não preciso de Jesus, não, eu já tenho o meu jeito de ser. Não, você tem que ter o filho. Você precisa ter o filho. Então ele vai dando toques, ele vai dando conselhos. Queridos, e dentro desse contexto, eu me fiz a seguinte pergunta: por que João estava tendo essa preocupação tão grande? Por que João ele estava tão preocupado com a vida espiritual das pessoas? E aí o Senhor começou a ministrar o nosso coração, porque pelo fato dele ser um apóstolo, pelo fato de João ter andado com Jesus, convivido com Jesus, João ele acabou se tornando alguém muito íntimo, muito ligado ao Senhor Jesus. E antes do Senhor Jesus ser crucificado, numa de suas últimas instruções, num dos seus últimos sermões, Jesus ele vai falar acerca de duas coisas essenciais para a vida do crente, e que o próprio João inclusive vai relatar. Muitas coisas são importantes para que eu tenha uma vida saudável com Deus, mas existem duas que são fundamentais. A primeira, João vai falar sobre isso: estar nele. Diga assim comigo: eu preciso estar em Cristo. Amém? E a segunda coisa fundamental, não só para o cristão, mas para qualquer ser humano, para qualquer homem, para qualquer mulher, para que a gente tenha uma vida plena, a gente precisa de duas coisas. Primeira, estar nele. E a segunda coisa, as palavras dele precisam estar em mim. Então a primeira coisa fundamental para que o ser humano tenha uma vida abençoada, frutífera na presença do Senhor, primeiro, estar nele. E a segunda, as palavras dele precisam estar em mim. E João ouviu isso da boca do mestre. Vamos ver isso aqui, Evangelho de João. Você vai sair da epístola e agora você vai para o Evangelho. Evangelho de João, no capítulo 15, onde esse texto está. João, Evangelho de João, no capítulo 15. Olha o que Jesus ele vai falar aqui, quando ele faz uma alusão entre a nossa comunhão com Cristo e a videira. É aí que ele vai falar isso. João capítulo 15, versículo 4, diz assim a palavra, preste atenção: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Diga glória a Deus. Então olha que coisa, queridos, por mais que sejamos dedicados, por mais que sejamos assíduos, por mais que sejamos simpatizantes das coisas de Deus, olha o que Jesus está falando aqui: se eu não estiver nele, e se as palavras dele não estiverem em mim, eu estou perdido. Eu posso ser quem eu posso ser qualquer um. Eu posso ser uma pessoa muito bem sucedida, eu posso ser uma pessoa muito eloquente, eu posso ser uma pessoa muito independente, eu posso ser uma pessoa completamente extrovertida, eu posso ser uma pessoa muito boa, mas se eu não estou em Cristo, e se as palavras dele não estiverem em mim, eu estou perdido. Queridos, e partindo dessa necessidade, eu procurei entender o conceito de estar em Cristo e as palavras dele estarem em nós. Porque muito se prega acerca disso. Eu preciso estar em Cristo, mas o que é estar em Cristo? Eu preciso que as palavras de Cristo estejam em mim, mas o que é a palavra de Cristo estar em mim? Então, partindo disso, eu comecei a buscar em Deus essa revelação. E a primeira coisa que ele diz aqui é isso: estai em mim. Você pode repetir isso? Diga: estai em mim. Então eu preciso estar no Senhor, isso é fato. Só que logo depois de Jesus dizer está em mim,
ele detalha como tem que ser esse estar. Eu tenho que estar em Cristo, mas estar nele como? Aí ele vai detalhar. Assim como a vara não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, qual é a maneira que nós temos que estar em Cristo para que de fato venhamos viver uma vida plena? Eu tenho que estar em Cristo da mesma forma, na mesma proporção em que uma vara está ligada à videira. Em cima disso, então, nós discernimos que estar em Cristo, da mesma forma que uma vara está ligada à videira, exige de nós 4 coisas. Então, como é que eu sei que eu estou em Cristo? Mas não de qualquer maneira. Como é que eu sei que eu estou em Cristo da mesma forma que uma vara está na videira? Como é que eu sei? Se eu tenho 4 coisas. Primeiro, se eu tenho com Cristo uma ligação vital. Segundo, se eu tenho com Cristo uma ligação contínua. Terceiro, se eu tenho com Cristo uma ligação frutífera. E quarta coisa, se eu tenho com Cristo uma ligação obediente. Então, para que eu esteja em Cristo, da mesma forma que uma vara está ligada à videira, eu preciso de 4 coisas. Uma ligação vital, contínua, frutífera e obediente. Vamos repetir isso? Diga: uma ligação vital, uma ligação contínua, uma ligação frutífera e uma ligação obediente. O que é uma ligação vital? Que é a primeira. É uma ligação íntima, onde a vara só vive se ela estiver ligada ao tronco da videira. É uma ligação de dependência e interação. Uma ligação vital é uma ligação tão íntima, tão ajustada, tão próxima, que se ela se desligar por qualquer motivo ou por um mínimo de tempo, ela morre. Fora da videira, ela seca. Fora do tronco, ela morre. Assim como um peixe não pode ficar fora d'água. Assim como uma árvore, se for cortada da terra, ela morre. Isso é uma ligação vital. Então, o que isso representa para nós? Do que Jesus está falando quando ele diz que eu tenho que estar nele, assim como uma vara está ligada à videira? Ligação vital, está falando acerca de quê? Comunhão. Glória a Deus. Diga assim comigo: ligação vital é comunhão. Estar na videira que é Cristo, em primeiro lugar, é ter comunhão. Então, se eu sou uma pessoa que eu não tenho comunhão com Cristo, se eu sou uma pessoa que eu não tenho comunhão, que eu não estou junto, que eu não estou próximo, se eu sou uma pessoa que não estou conectado, que não estou ligado a Cristo e às coisas de Cristo, eu até posso vir na igreja, mas eu não estou nele. Porque estar em Cristo, como uma vara precisa estar ligada à videira, exige de mim 4 coisas, e uma delas é comunhão. Como é que eu posso dizer que eu estou em Cristo, se eu não tenho comunhão? Se eu não oro, se eu não busco, se eu não faço a vontade de Deus, se eu não participo da ceia, se eu não estou na presença do Senhor. E não é só isso, não é só estar perto, não é só vir na igreja quando o calo aperta, né? Porque tem gente que passa um tempo sumida na igreja, não dá nem para Deus. Aí quando a coisa fica ruim, quando dá problema no casamento, quando dá problema na vida financeira, quando perde o emprego, quando a doença vem, a pessoa rapidinho ela acha o caminho da igreja e ela busca Deus. Não é isso. Isso não é comunhão. Amém, amados? Não é você vir para a igreja quando você precisa de alguma coisa. Não é você buscar a Deus quando a necessidade está batendo na sua porta. Não. Comunhão é estar conectado.
Comunhão é você estar envolvido com a palavra, com a vontade de Deus. Envolvimento, diga assim comigo, comunhão, repita bem, diga comunhão, é envolvimento com a palavra e com a vontade, com os desígnios do Senhor. 1 João, no capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que anda em comunhão, aquele que está conectado com o Senhor, esse permanecerá para sempre. Diga glória a Deus. Salmo 37, segura. Salmo 37, versículo 34 diz: espera. Espera em quem? Espera no Senhor. E guarda o seu caminho, ou seja, espera no Senhor e faz a vontade dEle. Espera no Senhor e se liga, se conecta, esteja junto com Ele. Porque se você esperar no Senhor e se conectar nele, Ele te exaltará e você herdará a terra. Pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. Quando você se conecta, quando você tem comunhão, o Senhor abre os céus e você herda a bênção. Aleluias. Mas você sabe qual tem sido o grande problema da nossa geração? Sabe qual tem sido o grande problema do povo de Deus nos dias de hoje? É que as pessoas, elas querem Deus, mas elas não querem envolvimento. Elas querem Deus, mas não querem se envolver. É aquela pessoa que, vamos ajudar a dar comida para os pobres? Vamos. Eu banco com dinheiro, mas eu não quero ir lá servir, botar comida. Eu não quero lá ter trabalho. As pessoas não querem ter trabalho. As pessoas querem servir a Deus, mas não querem se sujar. Não querem botar a mão na massa, não querem se envolver, não querem se conectar. O grande problema dos crentes da nossa geração é que as pessoas, elas não querem envolvimento. Elas querem ser ovelhas, mas não querem feder a ovelha. Não querem compromisso. Glória a Deus, amados. Só que o pior de tudo é que as pessoas, elas não querem compromisso sem saber que é justamente o compromisso que nos conecta ao Senhor. As pessoas não querem ter compromisso com Deus, mas elas não sabem que é justamente o compromisso que me faz ter comunhão. É o compromisso que me envolve. O que conecta um homem a uma mulher? Vamos lá. O que conecta um homem a uma mulher? É o casamento. Diga, casamento. Diga bem alto, casamento. O casamento conecta o homem e a mulher. Aí eu te pergunto, o que é um casamento? Um casamento é um compromisso. O que conecta duas pessoas a uma sociedade? Um contrato. Eles colocam todas as cláusulas lá, formulam um contrato e eles ali estão juntos, estão em sociedade. Então o que junta duas pessoas num negócio? Um contrato. E o que é um contrato? Um compromisso. Então o que tem o poder? O que tem o poder de nos conectar a Jesus, assim como uma vara precisa estar conectada à videira? Primeira coisa, compromisso, comunhão. A vara está conectada à videira, diga glória a Deus. A vara está envolvida, não tem vara e não tem a videira, é tudo uma coisa só, estão conectados, e é por isso que o Senhor deu esse exemplo, diga glória a Deus. Amém? Então diga comigo, ligação vital tem a ver com compromisso, com comunhão. Amém, amados? Então estar em Cristo, estar em Cristo um monte de gente está, mas do jeito de Deus, qual é o jeito de Deus de estar em Cristo? Como a vara está ligada à videira. Então estar em Cristo como a vara está ligada à videira, exige de nós 4 coisas. A primeira, ligação vital, comunhão, conexão. A segunda coisa é qual? Você anotou aí? A gente precisa ter uma ligação contínua. Quando Jesus nos deu isso aqui, o que a gente entendeu? Ligação contínua tem a ver com constância.
Diga comigo, ligação contínua tem a ver com constância. Mas entenda uma coisa, constância não é intensidade. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua velocidade. Tem pessoas que chegam na igreja e rapidamente se convertem, rapidamente deixam o pecado, a pessoa já começa detonando Satanás, ela começa sendo fogo puro, mas tem pessoas que levam tempo. Mas a pessoa, ela é constante, diga a glória a Deus. Porque o importante na constância é a pessoa não parar. Acho que foi na sexta-feira, agora eu não lembro bem, mas acho que foi na sexta-feira eu postei um vídeo na minha rede social, que eu coloquei uma torneira com muita água e coloquei uma torneira só pingando. Aí o que a gente falou? Que tanto a torneira que jorra muita água, quanto a torneira que só pinga, ambas são constantes. Glória a Deus, amados. As intensidades são diferentes, mas ambas estão sendo constantes. Aí no mesmo vídeo, tinha um camarada correndo muito e tinha outro só andando. Os dois são constantes. A gente não está falando de velocidade. A gente está falando do quê? De continuidade, constância. Uma pessoa que não consegue ser constante nos seus estudos, não passa na prova. Quando vier o dia da avaliação, ela vai tomar bomba. Por quê? Porque ela não é constante. Ela só quer estudar na época da prova. Não. Eu não tenho que estudar só quando a prova vai ser aplicada, mas eu tenho que ter uma constância nos meus estudos, para que quando a prova chegar, eu venha estar preparado e tranquilo. Uma pessoa que não consegue ter constância nos seus treinos, ela não vai conseguir ver resultado no seu corpo. A pessoa vai uma vez a cada 15 dias treinar e está querendo ficar forte, está querendo ficar com o abdômen definido, não vai conseguir. Porque precisa ser o quê? Constante. Eu vou um dia, não estou vendo nada. Eu vou outro dia, também não estou vendo nada. Mas precisa ser constantes. Queridos, e uma pessoa que não é constante com Deus, uma pessoa que não é constante em oração, uma pessoa que tem um período em que ela está fogo puro, mas tem outro que ela não quer saber de nada. Uma pessoa que não é constante se desconecta. Está em mim. Mas como é que eu tenho que estar nele? Não de qualquer maneira, como a vara está ligada à videira. Glória a Deus, igreja. A vara está constante na videira. A vara, por estar conectada, ela está constantemente na videira, recebendo. Ela está constantemente na videira. Ela não se desconecta, ela não para, ela continua. Diga glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: sede firmes, mas não só firmes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, que a vossa luta não é vã no Senhor. Levanta a tua mão, abre a tua boca, não pare, continua, persevera, seja constante, porque no tempo de Deus Ele te honrará. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Constância dá trabalho, eu sei. Mas pastor, ser constante dá trabalho. Eu sei. Ser constante no Senhor divide o tempo. Porque se eu for constante em Deus, eu vou ter que abrir mão de coisas no meu dia. Eu vou ter que arrumar tempo para Deus, para ser constante. Eu sei. Constância dá trabalho. Constância divide tempo. Constância nos tira da zona de conforto. Mas eu posso dizer uma coisa? Dá trabalho, gasta tempo, nos tira da zona de conforto, mas nos conecta à videira verdadeira. E o que vale mais a pena? O que vale mais a pena? Viver uma vida regalada daquilo que eu quero e ser um galho descartável de uma árvore,
Um galho que daqui a pouquinho vai secar? Ou abrir mão das coisas que me agradam, mas estar constantemente conectado à videira verdadeira? São escolhas. Então, para que eu seja para que eu esteja em Cristo, assim como uma vara está ligada à videira, a primeira coisa que eu tenho que ter, comunhão. Quem não tem comunhão? Eu vou na igreja. Mas se você não tem comunhão, você pode estar na igreja, você pode estar no MAP, mas você não está ligado a Jesus. Tem que ter comunhão. Segunda coisa, constância. Eu tenho que ser constante nas coisas de Deus. Eu tenho que ser constante na palavra, na oração. Eu tenho que ser constante no trabalho. Sim, no trabalho. Eu tenho que ser constante. Terceira coisa, estar em Cristo como uma vara está ligada à videira, exige de nós uma ligação frutífera. Diga comigo, terceira coisa, ligação frutífera. O que significa isso, pastor? Significa que a vara, uma vez ligada à videira, o que acontece? O que acontece quando a vara está conectada, ligada, constante na videira? Naturalmente ela produzirá o que, igreja? Frutos. Diga glória a Deus aí. E por que a vara produz fruto? Por estar constantemente na videira. Por quê? Porque ao estar conectada à videira, ela recebe da videira a seiva da vida. Por que a vara frutifica? Porque por ela estar conectada, por ela estar em comunhão, enxertada, por ela estar contínua na videira, ela recebe a seiva. E é através da seiva que os frutos surgem. Quando você está conectado com Jesus, quando você é constante com Jesus, quando você está em comunhão com Jesus, assim como uma vara está ligada à videira, você está tão ligado com Jesus, que a seiva do Espírito Santo te enche, e é através do Espírito de Deus na tua vida que os frutos florescem. Amém? É através do Espírito Santo, advindo de uma conexão, de uma constância em Cristo, é que a seiva de Deus, a força do Espírito Santo, ela vai fazendo com que a gente produza frutos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas confundem isso. As pessoas elas acham que produzir frutos é contar o testemunho do carro. As pessoas acham que produzir frutos é contar o testemunho da casa, é contar o testemunho do milagre, é contar o testemunho da vitória. Não. Produzir frutos não é contar testemunhos de bênção. Produzir frutos é transformação de vida. Produzir frutos não é contar testemunhos de vitória. Produzir frutos é transformação de caráter. É personalidade, é ser transformado. Gálatas capítulo 5, abra comigo lá. Carta aos Gálatas, capítulo 5, veja o que diz aqui a Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Texto conhecidíssimo da palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o que, igreja? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Eu posso ouvir um glória a Deus? Somente uma pessoa conectada a Cristo, que recebe a seiva da videira, cheia do Espírito Santo, é que vai conseguir ter o amor, é que vai conseguir ter a paz. Pastor, eu preciso tanto ter o amor de Jesus. Eu preciso tanto aprender a amar como Jesus amou. Eu preciso tanto ter essa paz, pastor, porque a minha paz ela logo se acaba quando vem os problemas. Quando está tudo bem eu estou em paz, mas basta vir uma preocupação, basta vir uma luta, basta vir um problema, que a minha paz se acaba. Pois é, pastor, eu sou uma pessoa muito boa, mas se pisam no meu calo, olha, eu rodo a minha baiana e a pessoa vai me conhecer. Meu irmão, você precisa estar conectado, porque quando você está conectado em Jesus, a seiva do Espírito te enche, e através do Espírito você é transformado. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. A seiva do Espírito da videira, que é Cristo, nos transforma e nos faz dar frutos.
Aleluias! E a quarta e última coisa que nos conecta a Cristo, da mesma forma que uma vara está conectada à videira, é uma ligação obediente. Pastor, e o que significa isso? Uma ligação obediente é uma ligação sujeita à poda. Diga comigo, é uma ligação sujeita à poda. Porque pare para pensar comigo. Se Jesus é a videira e eu sou a vara, quem é o lavrador? Quem é o lavrador? Se Jesus é a videira e eu sou a vara, quem é o lavrador, igreja? Deus é o lavrador, é o Pai. E cabe ao Pai podar a vara que não dá fruto, ou podar a vara para que ela produza mais fruto. João capítulo 15, abre comigo aí, rapidinho, para a gente não perder tempo. João capítulo 15, versículo 2, o que a Bíblia diz aí? João 15, verso 2 assim: toda vara, isso aqui é Jesus falando, é o mesmo texto. Toda vara em mim que não dá fruto, o que faz com ela? O que o lavrador faz com ela, igreja? Tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Você pode dar uma glória a Deus aí? Você sabe o que significa isso aqui? Significa que estar ligado à videira, que é Cristo, exigirá de nós nos submetermos ao cuidado e à correção de Deus. O que é você ser podado? É você ser cortado às vezes. É você ser corrigido, é você ser limpo. Para que sendo limpo você venha produzir mais frutos. Eu só vou produzir mais frutos se eu for limpo. Tem gente que não quer ser corrigido. Tem gente que não quer ser repreendida. Tem gente que não quer ser podado. Mas eles não sabem que é justamente a poda que me faz frutificar cada vez mais. Então olha que coisa tremenda. Ainda que a correção de Deus me arranque galhos, ainda que a correção de Deus faça com que eu perca coisas no caminho, a ponto de a princípio eu olhar e até pensar, estou saindo perdendo. Mas ainda que a correção de Deus me cause esta impressão, quando eu me submeto a essa correção, quando eu tenho com Cristo uma ligação de obediência, Ele me limpa, Ele me corrige, Ele me põe no caminho, e nele eu dou frutos. Glória a Deus. Então eu creio, gente, só que tudo é para falar do João, tá? Então eu creio que quando João ouviu essas palavras aqui, no capítulo 15, aqui onde ele escreveu, o que o João entendeu, gente? Porque João, ele era discípulo. Então o que João entendeu quando ele ouviu Jesus falando isso aqui? Ainda que uma pessoa seja muito capaz, ainda que a pessoa seja muito inteligente, mas se essa pessoa não estiver ligada ao Senhor, da mesma forma que a vara se liga à videira, ou seja, se o homem não estiver ligado ao Senhor, se ele não tiver uma ligação vital, que lhe gere comunhão, se ele não tiver uma ligação contínua, se ele não tiver uma ligação frutífera, onde ele tenha comunhão com o Espírito, e se ele não tiver uma ligação obediente, quebrantamento, essa pessoa está fadada ao fracasso. Se eu não tenho comunhão, se eu não sou constante, se eu não sou uma pessoa que busca o Espírito, a seiva do Espírito, e se eu não sou alguém quebrantado, eu posso ganhar o mundo todo, mas eu próprio vou me perder. Ainda que a pessoa tenha uma boa casa, um bom cargo, uma boa família ou uma boa condição, não importa, mas se esta pessoa não estiver em Jesus, desta forma, não é de outra, não é tendo mais ou menos, é indo na igreja de vez em quando, não é indo na igreja para, né? Não estou fazendo nada, vou na igreja. Não, você tem que estar ligado a Jesus dessa forma. Se não for assim, seremos árvores estéreis, seremos árvores que não frutificam. Deus essa noite te trouxe aqui neste lugar. Glória a Deus, igreja.
Deus preparou essa palavra para nós nesta noite. Sabe para quê? Sabe por quê? Porque nessa noite Ele quer que você saia daqui conectado. Ele quer que você saia daqui abundante. Ele quer que você saia daqui cheio do Espírito, preparado para mesmo numa terra difícil, num ambiente difícil, nele você venha frutificar. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica. Não importa a terra, não importa o clima. Se tu está na videira, onde você estiver, você vai dar frutos. Aplauda bem forte aí, diga glória a Deus. Não importa a terra, não importa o clima. Você está na videira, fica tranquilo. Você está em Cristo desse jeito, fica tranquilo. Agora, se você não está em Cristo desta forma, se está faltando a comunhão, se está faltando a constância, não, pastor, meu negócio não é comunhão, meu problema é ser constante. Se está faltando a constância, se está faltando fruto, a seiva do Espírito, se está faltando quebrantamento para obedecer e ser, quebrado ali como um vaso, você precisa ajustar isso hoje na sua vida. Glória a Deus. Porque às vezes a gente está perdendo oportunidades na nossa vida por nos faltar esses detalhes. Quantas coisas Deus já não poderia estar fazendo na sua família e ainda não fez? Quantas coisas Deus já não poderia estar fazendo na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, e Ele não fez? Por quê? Porque você não está nele, como a vara precisa estar ligada à videira. Quem está entendendo, pastor, até aqui? Diga a glória a Deus. Só que a grande questão é que apesar de Jesus dizer que é preciso estar nele para que hajam frutos, apesar dele declarar isso, no versículo 7, ele também vai dar um detalhe muito importante. É a segunda parte dessa pregação. Porque ele vai dizer assim: se vós estiverdes em mim, isso a gente já entendeu. Como é que a gente tem que estar em Jesus? Como a vara está ligada a... Isso a gente já entendeu. Mas ele continua dizendo: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quem quer pedir aqui e receber da glória a Deus? Quem quer abrir a boca, clamar, profetizar e a coisa acontecer? Diga glória a Deus. Mas não basta só estar nele. Não basta só estar nele como a vara está ligada à videira, mas além de estar nele desta forma, eu preciso também que as palavras dele estejam em mim. Então, para pedir e receber, mas acima de tudo, para dar frutos, não basta só estar nele. Para viver as promessas, melhor dizendo, para viver as promessas, não basta só estar nele. Mas além da pessoa estar nele, ou seja, além de eu fazer tudo que eu preciso fazer, a palavra dele precisa estar dentro de mim. Ontem, na Rede de Casais, a gente cantou esse louvor, e eu quero cantar esse louvor daqui a pouquinho com você. A tua palavra escondi. Aonde? Guardada no meu. Para quê? Para eu não pecar contra ti. O que eu fiz? A tua. Para que tudo o que a gente pedir seja feito. Para que eu venha tomar posse das promessas de Deus na minha vida. Para que as nossas orações sejam ouvidas. O que a gente precisa? A gente precisa ouvir a sua voz e trazer a palavra para dentro. O que significa? O que significa guardar a palavra dentro de mim? Viver. Diga assim comigo: guardar a palavra é viver a palavra. E aqui que nós vamos entender a preocupação de João, lá em Éfeso, né? Porque a gente começou lá. Porque Éfeso era uma cidade já alcançada pela pregação do Evangelho através do apóstolo Paulo. Então, aonde João estava, ele estava falando da palavra com pessoas que tinham conhecimento das Escrituras. Só que apesar deles conhecerem a palavra pregada,
Apesar deles conhecerem as verdades escritas, a palavra viva não tinha vez naquele povo. Pastor, quando é que a palavra de Deus ela se torna viva? Quando ela transforma. Diga glória a Deus. A palavra de Deus ela só se torna viva em mim quando essa palavra gera em mim uma transformação. Se a palavra de Deus ela vem, ela entra, mas não transforma, essa palavra ainda não está sendo viva em mim. No caso de Éfeso, pela falta da palavra viva, um esfriamento espiritual estava tomando conta das pessoas, a tal ponto do próprio Senhor Jesus, lá em Apocalipse, se referir a essa igreja como aquela igreja que havia deixado o primeiro amor. É uma igreja fria. E quando a gente fala de igreja fria, e eu quero que você aprenda isso, igreja fria não é aquela igreja que não dá glória. Igreja fria não é aquela igreja que não pula, que não roda, que não sapateia, não. Amado, tem muita igreja que pula, que roda, que sapateia, que cai no chão arrebatado, mas é uma igreja fria. Por quê? Porque o que caracteriza a frieza não é o movimento. O que caracteriza a frieza é o cumprimento, é viver a palavra do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu posso não pular, eu posso não rodar, mas se eu cumpro a palavra de Deus, eu estou avivado, eu estou aleluiado. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Quem vive a palavra é aleluiado, e quem é aleluiado, o nome do Senhor é glorificado. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor aí, meu irmão? Aleluias. Apocalipse capítulo de número 2, abre lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, vamos ver isso aqui. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes sem paciência, trabalhaste pelo teu nome, não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixastes o que, igreja? O teu primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor que você tinha, que você pegava a palavra e você ia lá e você cumpria e você obedecia, e você era fiel, e que nada te mudava e que nada te parava, e que você era constante? Pois é. Você vê que o Senhor está dizendo: olha, eu sei. Olha aqui para mim, igreja. Olha o que o Senhor está dizendo: eu sei as tuas obras, eu sei que você trabalha, eu sei que de certa forma você se esforça, eu sei que você é uma pessoa boa. É como se ele dissesse: eu sei que você até tem vindo à igreja, eu sei que você escuta louvor na tua casa, eu sei que você dá glória a Deus e aleluia, eu sei que em parte você até se envolve com a obra, só que falta algo mais. Apesar de você estar em mim, as minhas palavras não estão permanecendo em você. Você tem deixado o teu primeiro amor. Apesar de vir na igreja, você tem deixado o amor. Olha que coisa tremenda. Você vem na igreja, mas você já perdeu o amor. A palavra não está mais. Sabe quando a palavra não está mais, você escuta, mas eu já sei tanto isso aqui. Eu já ouvi tanto isso em tantas igrejas, de tantos pastores, que a coisa já cauterizou, e você já vai vivendo a tua vida no automático, e você já vai fazendo as coisas no costume do dia a dia, e você já parou de sentir. É disso que o Senhor está falando, amados. Quando o homem perde isso, quando o homem ele perde o cuidado, ele perece. O que significa as palavras do Senhor estarem em nós? Nós já entendemos o que significa estar nele. Agora, o que significa as palavras do Senhor estarem em nós? Se achegar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Se achegar a Deus é fácil. Quem concorda comigo aqui, levanta a mão. Amado, qualquer pessoa pode se achegar ao Senhor. Qualquer pessoa, do jeito que tiver, a pessoa pode vir do jeito que ela tiver, toda quebrada, arrebentada. Se ela se achegar a Deus, ela vai se achegar a Jesus, até porque Ele não lança fora.
Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós, sem acepção de pessoa, não importa o que você seja, o que você fez, como você está. Vinde a mim todos vós, que estás cansados, sobrecarregados, oprimidos, do jeito que você estiver, eu te aliviarei. Amém? Aquele que vem a mim de maneira alguma, jamais os lançarei fora. Então qualquer pessoa que um dia foi um pecador terrível, qualquer pessoa que matou, que roubou, que fez coisas que cometeu atrocidades na vida, qualquer pessoa, não importa, se ela se achegar ao Senhor, ela não vai ser lançada fora. Só que apenas isso não basta. E por quê? Porque além de nós estarmos nele, além de nós estarmos na videira, para que as nossas orações sejam ouvidas, para que Deus venha se alegrar, eu tenho que guardar a palavra. E quem guarda, vive. Quem guarda a palavra, anda como Jesus andou. É o texto que a gente leu no início. Aquele que está nele. Quem está no Senhor aqui, diga glória a Deus. Mas o que ele diz? Aquele que está nele tem que andar como ele andou. Ou seja, aquele que está nele, não basta conhecer a palavra, tem que viver ela. Não adianta eu estar na igreja fazendo atrocidades. Não adianta eu estar na igreja, mas fazendo tudo errado e achando que nada vai dar, que nada vai pegar. Não, é que assim mesmo, empurrando a vida, empurrando a nossa vida com a barriga, não adianta. Aquele que está nele tem que andar como ele andou. E para andar como ele andou, tem que guardar a palavra. E quem guarda, vive a palavra. Vamos nos colocar de pé. Se coloque de pé. Eu quero falar isso aqui para você de pé. Se coloque de pé. Aí você vai pegar essa última frase que eu falei. Vamos lá, pastor. Então, quer dizer que aquele que guarda a palavra, quando a palavra de Deus está em nós, significa que a gente guarda a palavra, e aquele que guarda a palavra é quem vive. Legal, pastor. Concordo contigo. Mas aí você pode me perguntar assim: mas pastor, qual é o ser humano na face da terra que vive a palavra à risca sem errar? Porque a palavra de Deus está em mim, significa que eu estou guardando a palavra. Guardar a palavra significa viver a palavra, andar como ele andou. Tá bom. Quem é que anda como Jesus andou? Quem é aquele que guarda a palavra, pastor, sem nunca errar? Eu vou responder para você. Ninguém. Diga assim comigo: todo mundo erra. Sabe aquela passagem lá, onde aquela mulher foi pega em adultério e colocaram ela diante de Jesus, né? E as pessoas já estavam prontas para apedrejá-la, já estava com a pedra na mão, com sangue nos olhos, todo mundo doido para matar ela, e Jesus disse: tudo bem, pode atirar, tira a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Todo mundo travou, porque todo mundo percebeu que por mais que não fossem adúlteros como ela, mas todos eram pecadores. Glória a Deus, amado. E se eu sou pecador, quem sou eu para tirar pedra em outro pecador? Então, sim, realmente, quem é aquele que cumpre a palavra à risca? Ninguém. Só que aprenda uma coisa nessa noite, eu quero que você aprenda isso. Guardar a palavra para nós, eu quero te explicar com bastante cuidado, para você entender da maneira certa. Guardar a palavra para nós não se trata de ser perfeito, porque ninguém será nunca perfeito, uma vez que o pecado faz parte de nós. Diga assim comigo: o pecado faz parte de mim. Diga assim comigo: o pecado faz parte da minha essência. Então guardar a palavra, viver a palavra, não se trata de sermos perfeitos, mas guardar a palavra, ou seja, ter a palavra de Cristo em nós, consiste em duas coisas. Primeiro, na responsabilidade da necessidade de guardá-la. Repita comigo: a responsabilidade
da necessidade de guardá-la. É eu pensar assim, ó, eu vou destrinchar essa frase. O que é eu ter a responsabilidade da necessidade de guardar a palavra? É eu pensar assim: eu não sou perfeito. Eu sou alguém cheio de pecados. Mas não é por causa disso que eu vou ceder a eles. Glória a Deus, igreja. Eu sou alguém cheio de pecados. Mas não é por causa disso que eu não vou buscar todos os dias a minha mudança. Posso ouvir um glória a Deus aqui? O que é isso? É a responsabilidade da necessidade de guardar a palavra. Eu posso não conseguir, mas não é porque eu não consigo que eu não vou continuar tentando, que eu não vou continuar orando, que eu não vou continuar jejuando, que eu não vou continuar buscando. Glória a Deus, igreja. Então guardar a palavra significa, primeiro, a responsabilidade da necessidade de guardá-la. E segundo, o trabalho de me empenhar para isso. Glória a Deus, amado. Eu sou todo errado, mas eu não vou ceder ao pecado porque eu sou pecador. Não é porque eu sou pecador que eu vou ceder ao pecado. Não é porque eu sou pecador que eu vou ficar caído. Não, eu vou me levantar no Senhor. Eu vou buscar ao Senhor, eu vou orar, eu vou clamar, e a glória do Senhor, ela virá sobre a minha vida. Diga a glória a Deus. Deus, Ele me usa muito com frases. E uma das primeiras frases que Deus me deu, e quando o Senhor estava nos dando essa palavra, me veio à mente, eu quero dizer essa frase para você. Essa aqui foi uma das primeiras frases que Deus me deu. O maior mérito do homem não está em ele ser perfeito, porque perfeito ele nunca será. Mas o maior mérito do homem está em ele não desistir de buscar a perfeição. Eu não sou perfeito, eu não vou atingir, mas eu vou buscar. Eu não sou perfeito, talvez eu não consiga, mas eu vou me levantar, eu vou tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que os céus se abram, e o Senhor toque a trombeta, e eu suba nos ares, e vá morar com Ele na glória. Você pode abrir a tua boca e glorificar ao Senhor. Eu vou perseverar até o fim, contra a minha natureza. Aleluias! Ou seja, eu não posso me acomodar por ser imperfeito. Levanta a tua mão e diga: eu sou pecador, mas eu não vou me acomodar. Diga comigo: eu sou pecador, mas eu vou perseverar em buscar a santidade. Diga: eu sou pecador, mas eu vou esconder a palavra de Deus no meu coração. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Pastora Bárbara, vem cá. Mas aplauda bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir mais, aplauda mais forte. Diga glória a Deus. Fecha os